Olá, querida irmã, querido irmão, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Evangelho no Lar, realizado pelo Espaço Holístico Maria de Nazaré, o Emana, essa casa abençoada. Nesse ritmo, convido você para que possamos serenar nosso coração, os nossos pensamentos, que nós possamos, então, a partir de agora, com os nossos olhos fechados, nos concentrar um pouquinho, olhar para dentro de nós, com os olhos da alma, agradecendo a Deus, a nosso irmão Jesus Cristo, nosso modelo e guia, a Mãe Maria, aos nossos mentores e mentoras, os nossos anjos de guarda. Pedimos a permissão, a orientação, para que as palavras que serão lidas e refletidas em instantes, que elas possam tocar o nosso coração e, acima de tudo, principalmente, elas possam ser colocadas em prática. E assim, nós pedimos permissão e damos por iniciados os trabalhos, o Evangelho no Lar. Que assim seja. Muito bem, a nossa leitura de hoje está no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 20, no item 4, os trabalhadores da última hora. Diz assim: missão dos espíritas. Acompanhemos então a leitura. Não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? Ah, bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pela profética voz superior, ide pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido, bem ou mal, suas missões e suportado suas provas terrestres. Não mais vos assusteis. As línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Os verdadeiros adeptos do Espiritismo, prestemos atenção, hein? Os verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus, ide e pregai a palavra divina. Ide e pregai a palavra divina. Que interessante, nesses primeiros 2 parágrafos, meus irmãos. Ide e pregai. Será que precisamos gritar ao público, na praça, no local onde há muitas pessoas, para pregar a palavra do Evangelho? E nada contra quem faz isso, por favor. Mas aqui acredito de que o pregar, ir e pregar, está muito relacionado à nossa atitude, à minha postura diante da vida. Como eu tenho pregado o Evangelho dentro da minha casa, com quem eu moro? O Evangelho nos fala do amor ao próximo, de amar a Deus sobre todas as coisas e amar o meu irmão como a mim mesmo. Fala do amor, da caridade, da fé. Eu tenho conseguido pregar essa palavra aonde eu moro? E principalmente sem abrir a minha boca, mas principalmente pelos meus gestos, pelas minhas atitudes com quem eu moro? Eu tenho conseguido ser um pouquinho desse Evangelho? Do respeito, da tolerância, do concordar com aquilo que eu penso diferente? Eu tenho escutado quem pensa diferente, e começando aqui na minha casa. Isso é pregar o Evangelho. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação,
os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Convosco estão os espíritos elevados. Mais uma pausa e mais uma reflexão. Não estamos sozinhos. No momento em que gravo esse evangelho, que eu estou tendo essa oportunidade aqui de gravar esse evangelho, não estou sozinho. A espiritualidade está aqui comigo. A espiritualidade está aí com você. Nunca estaremos sós. Podemos olhar para o lado e fisicamente não enxergar nem o irmão encarnado. Mas saibamos que não estamos sós. Quando estamos imbuídos das boas ações, dos bons sentimentos, das boas intenções, há uma legião de bons espíritos nos amparando. Não fazendo aquilo que nós temos que fazer, mas nos incentivando. Nós precisamos ir e pregar. Certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as exorta incessantemente à abnegação. Pregareis o desinteresse aos ávaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas. Palavras perdidas, eu o sei, mas não importa. Faça mister, regueis com os vossos suores o terreno onde tendes de semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá, senão sob os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. Ó todos vós, homens de boa fé, conscientes da vossa inferioridade em face dos mundos disseminados pelo infinito, lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e prescrevei esse culto do bezerro de ouro, que cada dia mais se alastra. Proscrevei. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão, e falareis como nenhum orador fala. Ide e pregai, que as populações atentas recolherão ditosas as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Que nós possamos, meus irmãos, que nós possamos ir e pregar. Muitos não vão nos querer ouvir, mas nós temos conseguido ouvir. Nós vivemos num mundo também material, também vivemos na matéria. Nós trabalhamos, nós buscamos o sustento material, nós buscamos também o divertimento, que não é problema nenhum, é uma graça de Deus também. Mas será que eu às vezes não excedo na busca da diversão e esqueço um pouquinho das coisas do Pai, do mundo espiritual, do verdadeiro mundo? Será que eu tenho conseguido equilibrar a balança das experiências de encarnado e de espírito que sou? Esse é um grande desafio. E quando eu paro para fazer uma leitura do Evangelho, quando eu paro para assistir um vídeo que traz mensagens do Cristo, é uma maneira de eu desacelerar das coisas do mundo terreno e olhar um pouquinho para as coisas do mundo espiritual. E ao prestar atenção nessa leitura, nesse vídeo, como um exemplo aqui que digo a vocês, são possibilidades de eu aumentar um pouquinho o meu conhecimento. Mas esse aumento só vai se efetivar se eu viver isso na prática. E quando eu consigo viver um pouquinho que seja isso na prática, é uma maneira de eu pregar o Evangelho. Quando eu mudo alguns comportamentos aqui na minha casa para melhor, quando eu mudo pequenos gestos e atitudes no meu ambiente de trabalho para melhor, isso é pregar o Evangelho. Haverão irmãos que vão prestar atenção
nas atitudes que você mudou, que eu mudei, haverão irmãos que nem se darão conta. Palavras ao vento, como disse a leitura. Mas não importa. Importa o exercício diário de pregar o Evangelho. E muito mais do que gritar aos ventos, falar bonito, são as atitudes, principalmente a escuta. Quando eu paro para escutar um irmão meu, que percebo que está ansioso, que está com raiva, que está triste, que está melancólico, que está eufórico, quando eu paro para escutá-lo, eu estou pregando o Evangelho. Eu estou me colocando, me exercitando a tentar me colocar no lugar daquela pessoa. É um exercício para nós. Pregar o Evangelho se verifica nas atitudes, muito mais do que nas palavras. E depois, e levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, isso vai acontecer. Aos eruditos que exigirão provas, aos acadêmicos, materialistas muitas vezes, aos pequenos e simples que a aceitarão. Porque, principalmente entre os mártires do trabalho, desta provação terrena, encontrareis fervor e fé. Ide, estes receberão, com hinos de gratidão e louvores a Deus, a santa consolação que lhes levareis e baixarão a fronte, rendendo-lhe graças pelas aflições que a terra lhes destina. Arme-se a vossa falange de decisão e coragem. Mãos à obra, o arado está pronto, a terra espera, arai. O arado, o campo, a enxada, os instrumentos estão aqui. Os instrumentos são as obras, são os textos, são os vídeos. O campo, a terra, é a minha casa, é o meu ambiente de trabalho, é a fila do banco, é a rua. Numa pequena atitude, num gesto de bondade, de respeito, de concordar e discordar, mas discordar com respeito, é uma maneira de levar a palavra do Cristo, do Evangelho, do entendimento. Que nós possamos então, minha irmã e meu irmão, sermos propagadores do Evangelho do Cristo. Para tanto, nós precisamos entender mais sobre o que dizem essas palavras, mas acima de tudo, vivê-las, colocá-las em nosso cotidiano. Eu convido você, meu irmão, minha irmã, a pensar sobre o dia de hoje. Mentalmente, pense em 3 bênçãos que você viveu no dia de hoje. Pequenas atitudes, pequenos gestos, pense em 3 bênçãos que você viveu no dia de hoje. São maneiras de pregar o Evangelho. Agradeça antes de dormir por essas bênçãos. E que a gente possa, procure exercitar ao longo dessa semana, toda noite. Quais foram as 3 bênçãos pelas quais você agradece a espiritualidade? Essas bênçãos, os pequenos gestos, as pequenas atitudes vão fazer você perceber o quão grato nós somos e o potencial, sim, que eu e que você, que cada um de nós tem em falar do Evangelho, às vezes sem abrir a boca, com pequenos gestos, com pequenas atitudes. E assim, convido a todos e a todas para encerrarmos o nosso Evangelho no Lar desta segunda-feira, dia 18 de julho de 2022. Gratidão à espiritualidade amiga que aqui se faz presente. Obrigado pelas bênçãos que Deus, Pai, derrama em nossas vidas, mas que nós, por desatentos, não prestamos atenção.
Obrigado por esse momento, que por si só já é uma grande bênção, para pararmos e pensarmos, e olhar para nós, e olhando para nós, podemos olhar para o outro, e ao olhar para o outro, estamos pregando o Evangelho. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida, pelo trabalho, pelo alimento, pela família, pelas dores que nos chegam também, porque são maneiras de olharmos para a espiritualidade, olharmos para nós em busca do autoconhecimento. Que tenhamos e que façamos uma semana abençoada na Tua graça, no Teu amor. Que assim seja. Gratidão a todos e a todas. Façamos então uma semana abençoada. Até mais. Obrigado pela sua participação. Namastê.